Depois de 4 dias foragido, o empresário Ike Batista foi preso hoje de manhã ao desembarcar no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O correspondente Felipe Santana acompanhou a viagem dele de Nova York até o Rio e entrevistou o empresário antes e durante o voo. Ninguém imaginava que ele fosse chegar sozinho, muito menos 3 horas antes do voo. Passou pela segurança como se nem fosse um foragido internacional. E ficou na área de embarque comum, mesmo tendo um bilhete da classe executiva. Primeiro ele era reconhecido, mas estava sempre ao telefone. E aí, algum tempo depois de entrar aqui na área de embarque do aeroporto JFK em Nova York, o Ike Batista começou a ser abordado por brasileiros. Esse terminal aqui recebe muitos brasileiros, tem 2 voos saindo para o Brasil daqui a pouco. E os comentários em relação a ele se dividiam entre positivos e negativos. E aí saiu agora que você estava voltando assim, pô, legal, o cara é firme, quer dizer, não deve nada, não teme. E aí, vai tomar catuaba selvagem lá com o teu colega Cabral? E aí, esse tipo de reação? Paciência, é assim, né? Mas foram mais fotos do que críticas. Nesse clima quase amistoso, ele avisou. Tô voltando porque, sinceramente, vou mostrar como é que são as coisas. Simples assim. Uma possível delação de Ike Batista poderia ser bombástica. E pelo que ele disse, parece ser essa a intenção. Tem que se mostrar o que é, né? Tá na hora de eu mostrar, ajudar a passar as coisas ali. Não tem outro jeito de fazer negócio no Brasil? Olha, o que eu acho é que o Ministério Público está passando o Brasil a limpo de uma maneira fantástica. É o que eu acho. E o que pode fazer para colaborar? Qual vai ser essa colaboração? Em relação a quê? Em relação a essa passagem do Brasil a limpo que o Ministério Público está fazendo. Continuar a construir como eu sempre construí coisas no Brasil, né? Nos últimos 16 anos, 40 bilhões de dólares que a gente investiu em projetos que são legados, né? Cada obra que tem que fazer, tem que precisa colaborar, tem que ser os partidos. Olha, a gente não pode ser um empreendedor independente no Brasil, é isso? Olha, eu digo que o Brasil que está nascendo agora vai ser diferente. Tá certo? Por quê? Porque você vai pedir suas licenças, você vai passar pelos procedimentos normais, transparentes, e se você for melhor, você ganhou e acabou a história, né? Você acha que isso vai acontecer mesmo? Olha, pra mim tá muito claro. Acho talvez único no mundo, né, do jeito que está sendo feito no Brasil. E qual é o seu pior receio agora chegando no Brasil, chegando no Rio? Eu fico me colocando no seu lugar. Não, cara, eu tô à disposição da justiça, cara. Como um brasileiro, estou cumprindo meu dever. Estou voltando. Essa é a minha obrigação. Desde quinta-feira, nossas equipes estavam atrás do empresário em Nova York, para ouvi-lo. Isso depois que a Polícia Federal bateu na casa dele, cedinho no Rio de Janeiro, e viu que ele não estava lá. Poucas horas depois, entrou na lista de foragidos da Interpol. Até a própria polícia achou que Ike Batista poderia estar fugindo, porque tinha saído do Brasil com passaporte alemão. Nossas equipes procuram desde ontem por Ike Batista em vários endereços prováveis. Mas o empresário agora diz que nunca pensou em fugir. E alguma vez passou pela cabeça não voltar? Não, o que ficou passando jamais. pela tua cabeça quando estava aqui? Jamais. Mas o que ficou imaginando? Porque imagino quando começou a ver aquilo, olha, mas não ficou nervoso? Não, surpreso. E olha, tô voltando porque, sinceramente, vou mostrar como é que são as coisas. Simples assim. Mas vai mostrar como são as coisas? Vai contar coisas que a gente não sabe? Vamos, olha, como estou nessa fase de me entregando à justiça, melhor não falar nada, né? Depois a justiça e o que for permitido falar vai acontecer depois. Agora não dá. De alguma maneira isso alterou um pouco seus planos? Como é que são seus planos para o futuro, Ike? Altera, né? Isso é Agora, pode dizer que não altera? Ike Batista é acusado de ter pagado propina para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, 16 milhões e meio de dólares, 52 milhões de reais. Em troca, ele teria a boa vontade do governador em projetos no Rio. No ano passado, Ike Batista se apresentou voluntariamente aos investigadores da Lava Jato, em Curitiba. Lá, ele disse que não era da cultura das empresas dele pagar propina. Essa é a cultura da casa. Não? Olha, entendo, quando você tem desse tamanho, você não quer fazer nada errado. Minha cultura é de fazer a coisa certa, tá certo? Agora ele acha que o Brasil vai mudar. Eu
digo que o Brasil que está nascendo agora vai ser diferente. Tá certo? Por quê? Porque você vai pedir suas licenças, você vai passar pelos procedimentos normais, transparentes, e se você for melhor, você ganhou e acabou a história, né? Os investigadores dizem que o dinheiro da propina saiu da conta de uma das empresas de Eike Batista no Panamá. Para justificar essa transferência, foi feito um contrato falso de intermediação de venda de uma mina de ouro. Mas ninguém disse onde ficava essa mina. Tem uma mina de ouro aí. Pode falar sobre? Não. Mas existia essa mina de ouro? Existia? Mas o que? Não valia aquilo, a mina de ouro? Por que eles estão desconfiados contra essa mina de ouro? Os doutores falaram que não existia mina, né? É a maior mina de ouro da Colômbia. 100% minha. Mas o que está acontecendo então? Melhor, eu não... eu tô subjúdice. Eu acho que talvez o Brasil, do jeito que o Brasil está fazendo, nós vamos nos tornar um país bastante único, viu? E bacana nesse sentido. A transparência vai ser algo espetacular. Mas será que a gente consegue chegar lá? Essa que é a minha dúvida de todo mundo, né? Eu acho, não estamos chegando? Não sei, estamos, tu que tá de dentro. Olha, eu estou enxergando que sim. Estou enxergando que sim. Não tem... Estou achando... É assim que tem que ser. Então, é um entusiasta então da Lava Jato? Acho espetacular. Vai permitir que você possa fazer... Se você traz capital... Porque o Brasil é um país espetacular, né, para investir em coisas grandiosas, como as que eu já fiz. Então, você fazer isso num ambiente que todo mundo reconhece que é transparente, é o que você precisa. Isso cria valor, né, multiplica. Demora durante é sempre complicado. Você fica o Brasil fica com aquela imagem de ser um país corrupto, mas como eu estava falando, nos Estados Unidos, em 2008, os bancos, o que eles fizeram? Venderam papéis, né? Aí nós do Brasil não somos nada em comparação com o que fizeram. Agora, como o Eike tem um bilhete da classe executiva, ele está ali para embarcar antes de todo mundo. Ele está no meio das pessoas, mas ninguém o incomoda aqui pouco antes do embarque. Eike Batista sentou na poltrona 5A da classe executiva, ao lado da porta do avião. Nós sentamos do outro lado do corredor. Ele tomou um comprimido que disse ser um remédio para o estômago. Mexeu muito no celular, mesmo sem estar conectado à internet. Eu insisti na pergunta. Eles te acusam de pagar propina. Você vai admitir? Olha, eu já te falei, eu tenho que responder isso para a justiça. Eu não posso passar isso para ninguém antes, senão não fica legal. Não jantou, bebeu 2 copos de leite. Tem sono bom? Uma hora depois, dormiu, no confinamento da poltrona, uma noite em liberdade. O empresário acordou meia hora antes do pouso. Também não tomou café. E de manhã já parecia bem mais abalado. Como é que tu espera que seja essa chegada no Rio hoje? Ele tem a mais vaga noção. O avião pousou num dia bonito de sol no Rio de Janeiro, de que o empresário tanto gosta. O piloto pediu para que os passageiros ficassem sentados. 5 minutos depois do pouso, Eike Batista já estava com os policiais federais. O Eike Batista foi retirado do avião antes de todo mundo. Agora a gente está com a porta fechada aqui, ainda esperando para que todo mundo possa desembarcar. Do lado de fora, ele já descia as escadas laterais, os últimos passos antes de ir para a cadeia. Mas eu fico imaginando, você gosta da Lava Jato, mesmo que ela possa lhe custar a liberdade? Olha, que negócio, se foram cometidos erros, você tem que pagar pelos erros que você fez. É assim, né? Eike Batista foi levado preso assim que chegou. Apesar da expectativa, no saguão do aeroporto Tom Jobim, o passageiro mais esperado esta manhã não saiu pela porta do desembarque internacional. O voo 973 da American Airlines, previsto para as 10h30 da manhã, chegou antes
e o avião aterrissou no Rio às 9h54. Quando o avião em que Eike Batista estava pousou aqui no Aeroporto Internacional do Rio, equipes da Polícia Federal já estavam de prontidão próximo à pista. O empresário foi preso assim que saiu do avião. Eike Batista desceu por uma escada lateral acompanhado de policiais. Estava sem algemas. Numa das mãos, carregava um travesseiro. Na outra, a mala. Deixou o avião para entrar no carro da Polícia Federal, que o levou direto para o Instituto Médico Legal. O exame de corpo de delito, obrigatório para qualquer preso antes de dar entrada no sistema penitenciário, durou meia hora. Depois de viajar em classe executiva, o destino dele seria uma cela no presídio Ari Franco, na zona norte do Rio, para onde vão os presos federais que não têm curso superior. O empresário não concluiu a faculdade de engenharia na Alemanha. Na chegada ao presídio, ele foi hostilizado por moradores. Eike Batista entrou na cadeia, mas não falou com o advogado, que ficou do lado de fora. A defesa ainda não teve acesso a ele, a gente não conseguiu ainda traçar a linha de defesa, então nós vamos aguardar, conversar com o cliente. Esse é o nosso primeiro objetivo, preservar a integridade física dele e então adotar as medidas jurídicas cabíveis. Ele disse que passaria limpo. Eu entendi daquela entrevista que é prestar os esclarecimentos necessários, tirar as dúvidas, fazer os esclarecimentos. A prisão de Eike Batista é preventiva. Ele é acusado de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A passagem pelo presídio Ari Franco durou só 2 horas. No início da tarde, já com o cabelo raspado, Eike Batista foi transferido para outra penitenciária. Durante meia hora, ele ocupou esta cela. A transferência de Eike Batista foi uma decisão da própria Secretaria de Administração Penitenciária, que admitiu que não tinha condições de garantir a segurança do empresário dentro do presídio Ari Franco. Ele veio para cá, para o complexo penitenciário de Bangu. Eike Batista vai ficar num presídio menor, com detentos que não pertencem a facções de traficantes. Eike Batista está preso no Bandeira Estampa, conhecido como Bangu 9. Essa foto é da galeria onde ficam os presos que sofrem ameaças na cadeia. É o chamado seguro. O ex-governador Sérgio Cabral está no mesmo complexo, mas como tem curso superior, foi para a penitenciária Pedrolino de Oliveira, chamada de Bangu 8. Em Bangu 9, as celas têm 15 metros quadrados, com beliches de concreto. Sem vaso sanitário, só com um buraco no chão. E o chuveiro é um cano de água fria. Os presos podem ter televisão de até 14 polegadas e um ventilador. Eike Batista divide a cela com outras 6 pessoas presas em fases anteriores da Operação Lava Jato no Rio. Acostumado a viajar o mundo todo, Eike Batista agora vai ter direito a percorrer uma pequena distância por dia. Da cela ao pátio para o banho de sol. A imprensa internacional repercutiu a prisão do empresário. A rede britânica BBC destacou que foi o próprio Eike Batista que se entregou à polícia. Segundo a BBC, ele era o rosto do capitalismo no Brasil, um empresário extravagante e carismático. Na França, o Le Monde disse que é o fim de carreira para o empresário que o jornal chama de Steve Jobs do Brasil. A rede americana Bloomberg relembrou o império que Eike Batista construiu no mercado de logística e commodities e da fortuna que passou de 30 bilhões de dólares. A prisão do empresário também foi destaque no New York Times. O jornal americano disse que Eike Batista foi responsável por juntar e perder uma fortuna. O argentino Clarín também noticiou a prisão do milionário brasileiro e falou da queda do seu império por causa do fracasso de operações petrolíferas. Amanhã, às 3 horas da tarde, Eike Batista vai prestar depoimento na sede da Polícia Federal aqui no Rio. Ele vai ser ouvido pelos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato e pelo delegado da Polícia Federal responsável pelo caso. Ele vai ser levado para depor num carro da Polícia Federal que deve deixar o presídio a 1 hora da tarde. Vamos conversar. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia e também sobre a prisão de Eike Batista.
Dois fatos ocorridos nesta segunda-feira: a homologação das delações da Odebrecht pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia, e a prisão de Eike Batista são desdobramentos vitais para o bom andamento da Lava Jato, seja na investigação original, que corre em Brasília e em Curitiba, seja na ramificação estadual, que se desenvolve no Rio de Janeiro. As decisões de Carmen Lúcia asseguram a manutenção do ritmo da Lava Jato, que mudará de patamar com a abertura de novos inquéritos para apurar as explosivas revelações dos delatores da Odebrecht. Quanto a Eike Batista, ao decidir retornar de Nova York para se entregar às autoridades brasileiras, o ex-bilionário sinaliza a intenção de colaborar com a justiça, tornando-se mais um delator. Para ser aceito como colaborador da justiça, Eike não pode ser seletivo. Não basta esmiuçar detalhes do seu relacionamento promíscuo com Sérgio Cabral. O ex-bilionário terá de abrir o baú por inteiro, o que é um prenúncio de problemas para partidos como PT e PSDB. É curioso notar que esses desdobramentos da Lava Jato envolvem dois nomões do empresariado brasileiro. O principal delator da Odebrecht é Marcelo Odebrecht. Ex-presidente e herdeiro da maior construtora do país, ele está preso há 1 ano e 7 meses em Curitiba. Eike Batista já frequentou a lista de homens mais ricos do planeta, da revista Forbes. Hoje, ao ingressar no sistema prisional do Rio, ele vestiu o uniforme de presidiário e teve de raspar a cabeça. Nesse ritmo, o Brasil acaba mudando. Ou os corruptos roubam menos, ou providenciam cadeias mais confortáveis. A homologação das delações da Odebrecht e a prisão de Eike Batista no mesmo dia mostram a força que vai tomando o combate à corrupção. A Miriam Leitão está aqui para falar conosco sobre isso. Miriam, não há nada agora que pare a Lava Jato, né? Ela já ganhou uma musculatura tal, bom dia, Chico, bom dia, Bom Ana. dia, Miriam. Ganhou uma musculatura tal que é muito difícil. Esses dois fatos ontem, acontecidos no mesmo dia, mostram, como você disse, Chico, a força do combate à corrupção. Porque, de um lado, um empresário poderoso, com conexões, com passaporte alemão, com, enfim, dinheiro, ele volta para se explicar à justiça. E o que ele tem a explicar? Ele achou que ele pudesse só contar o que houve quando ele foi a Curitiba e contou que o ex-ministro Guido Mantega tinha pedido dinheiro para ele pagar a conta de campanha, uma parte da conta de campanha da ex-presidente Dilma. Ele contou essa parte, confessou isso, achou que isso estava resolvido. Mas não. Coisa. Tanto tem mais coisas que a justiça ficou sabendo mais coisas. Mas como é que ela ficou sabendo? Porque 2 doleiros que serviam ao Sérgio Cabral decidiram contar. Por que eles decidem contar depois de 13 anos? Exatamente pelo medo do cumprimento da lei. Então, isso que é o império da lei, que é a lei impor respeito, é isso que está acontecendo agora. No caso da homologação, o que se viu também foi o império da lei novamente. A ministra Carmen Lúcia tem uma prerrogativa como a ministra plantonista nesse recesso, não só como presidente do Supremo, mas ela era ministra plantonista, de tomar decisões urgentes. E a homologação das 77 delações da Lava Jato era uma questão urgente. Então, tomou a decisão de homologar, manteve o sigilo para decisões futuras sobre isso. Mas a Procuradoria-Geral da República pode continuar trabalhando agora em cima dos depoimentos. Agora, Miriam, vem aí a escolha, né, do novo relator da Lava Jato. O caminho pelo regimento é o sorteio. Qual é a expectativa, hein? O sorteio dá muito medo, porque é meio uma roleta russa, né? Pode ser o sorteio dentro da segunda turma ou pode ser o sorteio no plenário? Pode ser, mas está tudo se encaminhando para ser dentro do plenário e a dúvida é se alguém da primeira turma vai para a segunda turma, portanto, Luiz Edson Fachin iria para a segunda turma e aí o sorteio seria entre os 5. Né? E por que eu falei de roleta russa? Porque todo mundo conhece o pensamento dos ministros. Alguns já manifestaram contra a Lava Jato e a maneira como estão conduzindo o combate à corrupção, e outros não. Então, agora, ao mesmo tempo, hoje, nenhum ministro tem sozinho o poder de parar a Lava Jato, como a gente estava passando. Não tem como parar a Lava Jato. Então, ele terá que cumprir os requisitos legais, as determinações legais, mesmo que ele anteriormente tenha se manifestado contra. Vamos esperar que o sorteio favoreça uma condução
clara e convincente da Lava Jato daqui para diante, como foi com o ministro Teori Zavascki. Infelizmente, a gente viveu essa tragédia, mas o que mostra que nem essa tragédia vai parar. Os eventos vão continuar. O combate à corrupção é uma agenda do Brasil hoje. Então, o Brasil quer fazer isso. As leis estão se fortalecendo para que o Brasil consiga combater a corrupção que tem minado a política e a economia. Desde a visita do Papa ao Rio, a Globo News não faz uma cobertura tão espetacular. A Globo News prendeu o Eike Batista. Por que a Globo prendeu o Eike? Porque a Globo sempre se interessou pelo Eike. Porque a Globo acha que o Eike é filho do Lula. Acontece que o Eike nomeou para o conselho de administração de suas empresas o Pedro Malan, ministro da Fazenda do governo Fernando Henrique Cardoso. O Eike não nomeou para o conselho das suas empresas o Antônio Palocci, ministro da Fazenda do governo Lula. O Eike nomeou para o conselho de administração das suas empresas a ministra Ellen Grace, que foi levada ao Supremo Tribunal Federal pelas sábias mãos do Fernando Henrique Cardoso. O Eike não levou para o conselho de administração das suas empresas os ministros Lewandowski, a ministra Carmen Lúcia, indicadas para o Supremo pelo presidente Lula. Mas a Globo cismou que o Eike é comparsa do Lula, que o Eike gosta de iate e também de pedalinho. E por isso prendeu o Eike. Mas o Eike está preso por causa das relações perigosas dele com o Serginho Cabral, aquele cleptomaníaco. É o que dizem as suaves apresentadoras da Globo News. Como elas falam e como falam. Mas a Globo está pouco se lixando por Serginho Cabral, o cleptomaníaco. Está pouco se lixando pro gato morto do Eike. A Globo quer prender o Lula. O Eike é tão próximo do Serginho Cabral quanto o Aécio Neves é da Andrade Gutierrez, quanto o Fernando Henrique Cardoso é do Banco Cidade e quanto o José Serra é da empreiteira, de todas as empreiteiras. Ao efetuar a prisão do Eike Batista, a Globo News conseguiu, e vai tentar sempre, abafar a delação da Odebrecht, hoje liberada pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia. E o José Serra, o Careca, o Aécio, o Mineirinho, o Michel Temer, o MT, essa elite da Globo, tá lá, na delação da Odebrecht. O MT é premiado com 43 citações. Mas, para a Globo, isso não vem ao caso. Jamais virá ao caso. Portanto, além de gato morto, serve mais para nada, tá duro. O Eike é também um boi de piranha, que a Globo usa para enganar quem quer ser enganado. Mas, ainda bem que a cegonhóloga, a antiga urubóloga, na CBN, essa rádio da Globo que troca notícia, CBN, a rádio que troca notícia, ali a cegonhola disse que na qualidade de jornalista de economia, ela avisou lá atrás que o Eike era muita espuma e pouco petróleo. Mas ninguém deu bola para ela. E sabe quem não deu a menor bola para a advertência da cegonhóloga? A revista americana Forbes, que faz aquela lista dos bilionários do mundo. A revista Forbes foi quem, pioneiramente, incluiu o Eike na lista dos bilionários do mundo. Mas, na lista da revista Forbes, há outros brasileiros. Há, por exemplo, aqueles que não têm nome próprio.
os filhos do Roberto Marinho, os atuais proprietários da Globo? Será que os filhos do Roberto Marinho também são muita espuma e pouco petróleo? Um homem vidente, um homem que tem bola de cristal, um homem com dons premonitórios. Ele vai dizer que não é dom premonitório nada, que ele analisou os fatos, não sei o que, cada um acreditando no que quer. Eu vou acreditar na parte dos dons premonitórios. Eu fui lá, fucei o YouTube e achei, direto do túnel do tempo, Diogo Mainardi, cara a cara com Ike Batista, quando Ike Batista estava no auge, desafiando. Ike Batista, você é um empresário ou você vive da sua fama como Tonico e Tinoco? Ele falou isso mesmo, Brasil. Ele falou esta frase, Brasil. Vamos ouvir, olha que delícia. Visto de fora, parece mais uma figura de mundo do espetáculo do que mundo dos negócios. A gente tem a sensação de que essas empresas são mais ou menos uma corrente de Santo Antônio da Bolsa de Valores. Quer dizer, elas existem de fato, alguma delas gera receita, elas dão lucro. Essas empresas têm uma função real. Olha, deixa eu só fazer uma parte. Você devia ter aberto um vídeo que eles mandaram com as empresas são de verdade, Joe. Eu vi um navio alugado, eu vi um pedaço de floresta que não é do Ike, imagino. A gente tem a impressão de que você é mais o teu sucesso se baseia mais na promoção pessoal, quer dizer, você está mais próximo da Regina Duarte, do Tonico e Tinoco, do que do homem de negócios. Porque a tua função neste momento é captar recurso na Bolsa, não é? Eu não sabia que eu tinha esse outro lado. Que legal, gostei. Mas olha, em relação ao mundo real, o que muito pouca gente sabe é o seguinte: eu comecei a empreender há 30 anos atrás. E eu construí com minhas próprias mãos, eu quase que morri nesse empreendimento, a primeira mina de ouro aluvionar em 1981 na Amazônia brasileira. E daí eu fui construir mais 5 minas no Brasil, uma no Chile e 2 no Canadá. E essa história, quer dizer, nunca foi contada, até porque, grande parte desses meus ativos estavam fora do Brasil, nós tínhamos problemas de sequestro no Brasil, falar que mexia com ouro. E meu pai, que enfim, trabalhou muito tempo na Vale, ele nos educou de uma maneira, olha, não se exponha, não entra na Vale. Só para voltar para o mundo real, eu criei para os meus investidores, entre 1980 e o ano 2000, com essas 8 minas, das quais 6 ainda estão em produção, 20 bilhões de dólares de riqueza, tá? Esses ativos, obviamente, já pagaram dividendos, que você gosta, você devia ter comprado, não sei se você comprou, mas elas ainda valem 15 bilhões de dólares, só que nessa história de 20 anos, eu só fiquei com 1 bilhão, para mim. Hashtag medo quando o Diogo Mainardi dá essa risada que parece que ele está sendo bonzinho, Brasil. Só a expressão facial dele para o Ike nesse momento diz mais do que qualquer coisa. E quero relembrar que esse momento de Ike Batista era tão glorioso que tinha gente que saía do Supremo Tribunal Federal para fazer parte do Conselho de Administração das empresas do senhor Ike Batista. Então, nós não estamos falando de uma coisa que era óbvia. Esse homem era respeitável, ele tinha mesmo marcado um X no coração dos brasileiros. Será que ninguém conseguia ver ou ninguém queria ver o que estava acontecendo? Como é que Ike Batista conseguiu criar esse império? Isso, além do livro da Malu Gaspar, Tudo ou Nada, que é um excelente trabalho, que conta uma espécie de biografia não autorizada do Ike Batista, é incrível com a picaretagem desse indivíduo há muito tempo, desde quando ele chegou na Amazônia, todas as picaretagens. E o que chamava a atenção mais recentemente no século XXI dele, eu acompanhava, eu não entendia, eu acho que muita gente deve falar assim, pô, acho que a gente é bobo, como era, eu não via concretamente as empresas, mas elas iam subindo, eram empresas de papel. Lembra um pouco o encilhamento no início da República, 1889, 1890, 91, isso tem um livro até do Visconde Toné,
e no Machado de Assis, no Esaú Jacó, passa durante o encilhamento, que foi um período de especulação financeira de empresas que não existiam. O que acontece com ele é em proporção N vezes superior tal. E ele foi trazendo gente do aparelho de Estado, da Petrobras, da Agência Nacional de Petróleo, para suas empresas, pegando recursos dos fundos de pensão, empréstimos de bancos oficiais e vendendo ilusões, empresas que não existiam. Ela chegou em certo momento, valia acho que R$28 a ação. Chegou em momento da crise e vale 28 centavos aquela mesma ação. Quer dizer, não existia concretamente. O Porto de Açu, só para dar um último exemplo, o Porto de Açu, que ele comprou terras do governo do estado do Rio de Janeiro, aliado ao criminoso Sérgio Cabral, que eles são dois criminosos, as terras valiam R$1,2 bilhão, tinha sido avaliado. Ele comprou por R$38 milhões. Repetindo, valia R$1,2 bilhão. Ele comprou por 38 milhões e tal. Então, toda essa estrutura, que ele, além de se vender empresas que não existiam, empresas de papel, de corrupção no interior da estrutura do aparelho de Estado. Eu quero ver se ele vai falar. Ele tem medo de morrer. Certamente, o medo que ele tem lá, ele está em Bangu 9 e tal. Agora, eu quero ver se ele vai passar a limpo. Agora, ele não tem autoridade nenhuma de passar limpo coisa alguma. Ele é um bandido, um corrupto, um ladrão. E vamos ver agora que delação ele vai fazer. Que a grande questão, quando você vai fazer delação, o que você tem a oferecer, muitas vezes a investigação já sabe. Então, o caminho dele é o fim. Acabou o Eike Batista, né? Olha aqui, ó, o Ayrton, o Eugênio Farias pelo Twitter. O Eike está adorando o circo. Ele é narcisista e midiático, que vem a delação. Nancy Correia, vocês acham que Eike vai acrescentar muito mais ou só vai confirmar os desvios que já se sabe? E o Vinícius Vargas perguntando aqui se ele vai delatar ou não. O que você acha? Olha, eu acho primeiro que ele pode estar adorando o circo, como diz assim, o espaço que ele ocupou na mídia nacional e internacional. Mas não deve estar adorando a cela em que ele for trancafiado. Não deve estar. Porque ali as condições são semelhantes às dos demais que estão presos naquela unidade. Não são nada confortáveis e ele não vai ter lá uma Lamborghini na sala do lado da cela, como ele se viu na casa que ele tem ali no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Olha, me surpreendeu o Eike Batista não ter procurado a Alemanha como refúgio. Porque lá seria muito difícil conseguir a extradição dele. Será que ele não tentou? Não sei, não é, Vila? Mas eu acho que com o dinheiro que tem, e ainda deve ter muito dinheiro por aí, ele teria, se ele que chegou aos Estados Unidos, teria chegado à Alemanha. Né? Mas a hipótese é essa, se ele não tentou, por que não tentou? E voltou de uma forma tão, quase como obstinada, dizendo o seguinte, quero colaborar com as investigações. Aí o senhor vai falar que não posso porque eu quero colaborar com a justiça. Bom, eu espero, Vila, que ele tenha alguma colaboração a dar, porque tem muito mais gente envolvida naqueles escândalos do Rio de Janeiro que não só o Sérgio Cabral. Lembra-se, tudo isso que foi feito de Cabral tinha uma Assembleia Legislativa por trás. Um Tribunal de Contas. Um Tribunal de Contas por trás. Então, se ele tem esses elementos todos, ele, sem dúvida, pode conseguir uma delação premiada. É só dizer quem são aqueles que sustentaram as negociações que ele fez com o Sérgio Cabral, que deram respaldo nessas áreas para que essas... Você comprar um terreno, arrematar um terreno, ou uma licitação fajuta, por 32, você disse... Que valia 1 bilhão que valia 1 bilhão. Ora, o que ele deu para o Sérgio Cabral é pouco. Agora, numa prisão como ele, tem condições de fazer uma delação? Não, tem. No Rio de Janeiro? Agora, tem uma questão que chama, que nesse caso também... Não, corre risco, corre sim, William. Agora, que é também, com base também que o Ayrton destacou, tem uma questão que é a seguinte, que como o Estado brasileiro é fácil roubar. O duro é ser honesto. Agora, roubar é como... Ser um político honesto, o sujeito, olha, sofre. Agora, para roubar é com a maior facilidade. Se o Porto de Açu... ele valia 1 bilhão e 200, ele comprou por cerca de 38 milhões de reais. Isso não basta só a assinatura do governador. Pois é. Isso precisa do secretário, de um monte de gente. E ninguém viu. O que chama atenção... E na Assembleia Legislativa? Na Assembleia. Tem o Tribunal de Justiça que poderia ter sido acionado, caso... Tem o Tribunal de Contas do Rio, que é um escândalo, só tem bandido. Né? Tem coisas terríveis. Basta ver a obra do Maracanã, que envolve conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Então, aí que é a questão. Ele vai delatar todos, aí vai ser uma delação mesmo. Do Sérgio Cabral já se sabe mais ou menos o esquema. Pode ser que tenha mais, inclusive. Né? Agora, há um conjunto, o número de pessoas envolvidas com a corrupção é fabuloso. E a velha questão, é fácil roubar. O duro é ser um político honesto. Mas Vila, eu quero discordar de você o seguinte. É fácil roubar para quem tem acesso
aos órgãos que deveriam fiscalizar a administração pública. Quem sabe como corromper aqui e ali. Ou aquele que é corrompido, no caso do Sérgio Cabral, já traz nesta negociação a corrupção dos outros que deveriam fiscalizá-lo. Então, esta rede no Rio de Janeiro é que pode cair com o depoimento dele. Por isso, eu não menosprezo que esse cidadão possa saber e possa dizer. Porque, pelo que eu vi, ele, se não tem diploma superior, é muito esperto. Ele não tem, é diferente do militante político que quando vai preso, tem uma formação política que aguenta qualquer dessas circunstâncias. O Eike Batista não é nada disso. Ele está com mais 5, são 6. São policiais envolvidos com milícias, tudo gente boa, né? Ele não é fácil a cela que ele está. Então, ele vai certamente logo querer fazer a delação. Agora, essa questão é importante. Você tem uma Assembleia Legislativa controlada pelos Pitianes, Jorge Pitiani, cujo filho é ministro do Esporte, né? Os Pitianes são bandidos. O Tribunal de Contas são bandidos. O Tribunal de Justiça tem desembargadores no Rio de Janeiro que vêm de sentença. Então, você tem uma estrutura de corrupção e que ele corrompia, emprestando o iate, com viagens, né, com tudo aquilo. A imprensa carioca era corrompida, porque eu nunca vi tantos elogios como na imprensa carioca quando ele era o rei da cocada preta. Ele deu dinheiro para Madonna, lembra? Madonna veio ao Brasil, ele doou nosso dinheiro, o meu, o seu, o nosso, né, para Madonna. Doava dinheiro para todo mundo. Agora, a grande questão, ele subornou um monte de gente. Agora, se ele vai delatar todos, ele tem de fazer rápido, porque a possibilidade de morrer em Bangu 9 é muito grande. Viu? O Alexandre Franzini, para a gente encerrar, com certeza ele tem muita informação sobre a nossa República Federativa. Ele deveria estar na carceragem da PF, da proteção. Diplomata...